Ok, então vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Danilo está encarregado de trazer a lição de hoje. Vem, Danilo. Bom dia, irmãos e irmãs. A paz do Senhor a todos. Amém. Muito feliz em estar aqui nesse dia tão especial, que é a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo, e poder compartilhar no dia de hoje a palavra do Senhor com os irmãos. É um privilégio para mim. E nós vamos dar seguimento à nossa série de estudos, Mais Perto Quero Estar. E hoje nós vamos falar sobre um tema um pouco incomum, mas que ainda assim é um tema que vai nos abençoar com certeza. Só não sei o que eu arrumei aqui, que a letra do negócio está gigantesca. Só um minutinho, irmãos, que eu vou... Agora sim. Tô velho, mas nem tanto, né? Para ficar com aquelas letras gigantescas aqui no negócio. Irmãos, não é segredo para ninguém, quer dizer, para nenhum dos irmãos presentes, que eu sou um grande fã de Tolkien e de seus escritos, incluindo a sua obra mais conhecida, que é O Senhor dos Anéis. E não vou tecer muitos detalhes, mas existe um momento onde dois amigos, Sam e Frodo, eles estão dentro de uma jornada muito importante, a mais importante de todo o contexto da obra de Tolkien, onde eles são dois pequenos seres em um mundo estranho para eles. Então eles estão numa jornada onde eles saem do seu lugar comum e vão para uma terra estranha, a fim de cumprir uma missão. E em determinado momento, o Sam olha para o Frodo e diz: "Nós estamos no meio de uma grande história, Senhor Frodo, uma daquelas que realmente importam." E hoje, meus irmãos, nós vamos falar um pouco sobre essa grande história, porque, de certa forma, todos nós estamos dentro e fazemos parte de uma grande história. E aqui, quando o Sam fala que é uma história daquelas que realmente importam, ele quer dizer que é uma história daquelas que valem a pena ser contadas, e para que uma história possa ser contada, ela precisa ser registrada. E nós, nessa grande história da vida, que vivemos aqui, meus irmãos, também como estranhos, numa terra estranha, porque essa não é a nossa casa. Nós estamos aqui de passagem, e nós estamos aqui numa missão. E enquanto estivermos aqui, meus irmãos, fazendo parte dessa grande história, nós também podemos fazer com que a nossa história realmente importe. E a maneira como nós fazemos isso é servindo ao Senhor e sendo fiéis a Ele. E uma das coisas que nós podemos fazer para que fique registrado a nossa grande história é justamente escrever. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Esse é o tema da nossa lição: escrevendo no exílio. Porque nós somos exilados, nós estamos em terra estranha, assim como Sam e Frodo, numa grande missão. E eu o convido a fazer parte dessa jornada que vamos trilhar hoje, onde nós vamos passar pelo exílio babilônico, vamos dar uma rápida passada pela Segunda Guerra Mundial e vamos chegar na Páscoa, acredite em mim. Então eu convido você a abrir a palavra de Deus no Salmo 102.
Salmo 102. Todos acharam? A nossa porção de hoje, ela se encontra dos versos 12 até o verso 22. Então eu peço que você acompanhe comigo a leitura. Diz assim o texto, a partir do verso 12. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já chegou a sua hora. Porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se compadecem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra temerão a sua glória, quando o Senhor reconstruir Sião e se manifestar na sua glória, quando atender à oração do desamparado e não desprezar as suas preces. Isso ficará registrado para gerações futuras, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor, dizendo: o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, olhou para a terra, a fim de ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Em Sião será anunciado o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem o Senhor. Amém. Só até aí. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eis aqui a Tua palavra. Nós nos colocamos, Senhor, diante dela, em posição, Senhor, de humilhação e submissão, porque a palavra não é minha, não é dos meus irmãos, é a Tua palavra. E com ela, Senhor, queremos aprender um pouco mais de Ti, aprender, Senhor, como deve ser a vida de um exilado em terra estranha, e como, Senhor, podemos aprender sobre as disciplinas espirituais na lição de hoje. Que o Senhor nos ajude, nos capacite e nos dê, Senhor, um coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu acho que, nesse ponto, você já entendeu qual é a disciplina que vamos tratar hoje. Já falamos sobre oração, já falamos sobre leitura da palavra, já falamos sobre diversas disciplinas espirituais que nos ajudam na caminhada da fé, em busca de uma vida piedosa. E hoje vamos falar sobre a disciplina de escrever. Veja você, caramba! Como escrever tem a ver com a vida espiritual? E eu convido você, então, a, junto comigo, chegarmos a esse entendimento. Então, o Salmo 102, meus irmãos, o Salmo que nós acabamos de ler, ele possui uma característica muito particular. Ele é intitulado como a oração do aflito que, desfalecido, derrama a sua queixa diante do Senhor. E esse título, ele se torna particular, e ele torna o Salmo particular, porque ele não indica para nós nem quem é o autor e nem em que contexto o Salmo foi escrito. Entretanto, embora não seja possível dizer quem é o autor, através da leitura do Salmo, fica explícito para nós e fica bem nítido que o contexto do Salmo se dá em meio ao exílio babilônico, já que esse Salmo é uma oração que fala sobre a restauração de Sião. É um Salmo que trata dos dias futuros após o exílio. Então, aqui, o salmista ele toma a figura de um profeta que profetiza a respeito dos dias futuros em que todos os povos louvarão o nome do Senhor em Sião, na nova Sião, em Jerusalém. Mas enquanto esses dias não chegam, quando Sião será restaurada, o salmista, então, ele se encontra num estado desolado. E é por isso que no início do Salmo, nos versos 1 e 2, a gente vê nas palavras do salmista um senso de urgência, onde ele diz: ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia, inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Aí olha o que ele vai dizer no finalzinho: responde-me depressa. Ele tinha pressa na resposta, ele estava angustiado. E não só isso, os versos 3 a 11 vão caracterizar e descrever esse estado desolado do salmista, onde vamos encontrar um lamento do autor, que se descreve como alguém desamparado, como um passarinho solitário,
alguém que não dorme, alguém que não come. E uma de suas reflexões a respeito desse estado em que ele vive, desse estado desolado em que ele se encontra, é justamente sobre a finitude da vida. Veja, por exemplo, o verso 3, a parte A do verso, quando ele diz: porque os meus dias desaparecem como fumaça. O verso 11 ele vai dizer: como a sombra que declina, assim são os meus dias, e eu vou secando como a relva. E essa reflexão a respeito da brevidade da vida enfatiza a pressa que o autor tem de ser respondido. Ele quer que o Senhor o responda, ele quer que o Senhor o atenda antes que os seus dias cheguem ao fim. Ele diz: responde-me depressa, atende o meu clamor, porque os meus dias estão passando, a minha vida está findando e secando como a relva. E o desejo do salmista era ver Sião restaurada. E não são raras as vezes, meus irmãos, em que encontramos textos na Bíblia, principalmente no livro dos Salmos, texto onde os autores eles expressam seus sentimentos mais profundos diante de Deus. Coisas que às vezes a gente lê e a gente fica constrangido, a gente pensando: caramba, eu tenho que ter coragem para falar isso aqui para Deus, né? Quanta petulância, né? Quando o salmista diz: até quando o Senhor ficará quieto e não responderá ao teu povo? E a gente pensa: meu Deus, esse homem vai morrer. Mas é comum, meus irmãos, e é necessário que sejamos sinceros diante de Deus. A gente já falou aqui sobre a disciplina da oração e nós aprendemos como é importante em que a gente chegue diante de Deus com nossos sentimentos mais sinceros, sem esconder nada, porque o Senhor sonda a nossa mente, nossos corações, Ele nos conhece. Então, se há alguém que vai se compadecer de nós e que vai entender nossas palavras, é o Senhor, seja nos dias mais felizes ou tristes das nossas vidas. Mas uma outra prática que era muito comum e que torna possível o nosso acesso a essas palavras é justamente o ato de escrever, de registrar em palavras aquilo que vai em nossos corações e mentes. Imagine você o quanto nós perderíamos se todas as orações descritas na Bíblia fossem dirigidas somente ao Senhor em palavras audíveis. Imagine você o quanto nós não perderíamos da riqueza da palavra de Deus se tudo aquilo que é uma oração não fosse registrado. Nós não teríamos, por exemplo, a oração de Ana, não teríamos, por exemplo, a oração de Maria, não teríamos a oração de Zacarias, não teríamos tantas orações que são importantes para nós meditarmos, incluindo o texto que nós estamos lendo. O número total de orações que a Bíblia menciona são cerca de 650 a 700 orações, a depender das traduções escritas. Glória a Deus. O menino está aleluiado hoje. Amém. Então, meus irmãos, dos 150 salmos, só para a gente ter uma ideia, 90 deles são orações. Então, escrever, colocar em palavras escritas aquilo que vai em nosso coração, a nossa reflexão diante de Deus, isso, meus irmãos, é uma prática muito rica e necessária. É como se nós pudéssemos nos ver de fora através de nossas palavras. E por vezes, meus irmãos, quando a gente expressa nossos sentimentos em palavras, a nossa percepção a respeito daquilo que a gente está escrevendo muda. Muitas vezes, quando a gente está escrevendo e quando a gente está colocando em palavras a nossa situação atual, a nossa perspectiva muda. Porque é como se a gente pudesse ver com mais clareza os nossos pensamentos. E aí, isso também é uma coisa muito comum no livro dos Salmos, principalmente nas súplicas de lamento, onde a gente percebe que enquanto o Salmo vai se desenvolvendo, vai se desenrolando, a visão acerca da realidade do autor parece que muda. A gente tem um exemplo clássico que é o Salmo 73, e lá Asaf está falando sobre a boa vida que os ímpios levam, e ele fala, olha, os ímpios vivem da maneira mais ímpia possível, eles comem até se fartar, nada falta para eles vivem uma boa vida, eles têm uma excelente vida, mesmo que eles blasfemem contra o Senhor, nada lhes falta, eles são abastados. E a gente pensa, esse salmo aqui é um salmo de murmuração, não tem jeito.
E ele vai dizer, lá no verso 13 e 14 do Salmo 73, ele diz: com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois sou afligido e castigado todas as manhãs. Aí a gente pensa, esse cara está perdido mesmo. Não tem o que fazer para ele. Se ele está dizendo que foi inútil conservar puro o coração dele e lavar as suas mãos na inocência, a gente já pensou assim também, é ou não é? Quantas vezes a gente também já não teve esse mesmo pensamento de que viver a nossa vida buscando a santidade foi inútil, porque a gente não está conseguindo avançar, parece que as coisas na nossa vida dão errado, e a vida do ímpio está indo tão bem, mas aí o próprio salmista, nesse mesmo Salmo 73, no verso seguinte, ele vai dizer: ai de mim, se tivesse pensado em falar tais palavras, porque ao dizê-las, trairia a geração dos filhos de Deus. E no finalzinho do salmo, que parecia ser um salmo de murmuração, ele termina dizendo: quanto a mim, bom é estar perto de Deus, pois Ele é meu refúgio. Então perceba você que escrever tem a prática de escrever nossos sentimentos tem essa função de trazer clareza, de trazer discernimento sobre o que está acontecendo, e muitas vezes nos faz mudar a perspectiva a respeito da realidade. E a gente poderia citar aqui tantos outros salmos, incluindo o Salmo 102, que é o salmo que estamos meditando. Porque enquanto o salmista está aqui desejando que o Senhor o responda, porque ele quer ver Sião restaurada antes de sua partida, enquanto ele questiona o Senhor porque ele está vivendo uma vida difícil, como um exilado, sozinho, solitário, os ossos se apegando à pele, passando fome, sem dormir, e ele diz: olha, eu sou como a sombra que declina, os meus dias vão passando e eu vou secando como a relva. E enquanto ele reflete a respeito de sua finitude e de como ele é passageiro, aí no verso 12 ele vai dizer: tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Então o salmista estabelece um forte contraste entre ele e o Senhor. Escrever fez com que ele chegasse a esse discernimento de que ele é passageiro, mas o Senhor é eterno. Os dias do salmista são como fumaça, mas o Senhor permanece para sempre. Nós não sabemos quem é o autor do salmo, porque o seu nome não é mencionado, entretanto, ele diz que a memória do nome do Senhor dura de geração em geração. Então aqui o salmista demonstra que mesmo em meio à aflição, mesmo vivendo como um exilado, a sua confiança no Senhor permanece na certeza de que o Senhor irá restaurar Sião. O salmista poderia morrer sem ver Sião restaurada. Entretanto, o Senhor permanece para sempre. E com ele, as suas promessas que se estendem de geração em geração. Então, o salmista, o autor do salmo, ele poderia passar, mas de uma coisa ele sabia: o Senhor vai restaurar Sião. Se o povo de Deus que se encontrava no exílio, se eles, o texto vai dizer que eles se importavam, eles amavam até as pedras de Sião, eles se importavam até com o pó de Sião. Então o salmista quer dizer o que com isso? Se nós amamos até as pedras de Sião, quanto mais o Senhor ama Sião e deseja ver a cidade de Deus restaurada. É a promessa do Senhor, meus irmãos. O salmista tinha noção disso, de uma promessa que havia sido feita anos atrás, antes do exílio acontecer, quando Isaías, no capítulo 51, verso 4, diz: com certeza o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará os seus desertos como Éden e os seus ermos como jardim do Senhor. Júbilo e alegria serão achados nela, ações de graça e som de canções. Era essa a esperança do salmista. Não à toa ele fala mais para frente que o Senhor olhou e vai olhar para Sião, e que de Sião sairá louvor ao nome de Deus. Então, assim, mesmo distante de sua terra natal, mesmo como um exilado, o salmista guardava a sua esperança em Deus, e ele registra isso em palavras. E essa esperança e essa expectativa no socorro de Deus resultaria em louvor ao Senhor, em glória ao seu nome,
é o que vai dizer a sequência nos versos 15 a 17, onde ele vai falar que todas as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra temerão a sua glória, quando o Senhor reconstruir Sião e se manifestar em sua glória, quando atender à oração do desamparado e não desprezar as suas preces. Então, para o salmista, a restauração de Sião seria um fato tão grandioso, tão glorioso, que faria com que todas as nações temessem o Senhor, até mesmo os povos inimigos, todos temeriam o poder do Senhor dos Exércitos, que iria restaurar aquilo que parecia ter sido perdido. E por que o salmista fala com tanta certeza, com tanta clareza? Ele diz, quando o Senhor restaurar Sião, como se já houvesse uma data marcada. Bem, a questão, meus irmãos, é que, como a gente viu, essa restauração era uma promessa de Deus. Então, para o seu povo, não era uma questão de se o Senhor restauraria Sião, mas quando ele iria restaurar Sião. É muito semelhante, meus irmãos, ao que acontece conosco hoje, no que diz respeito à segunda vinda de Cristo. Nós não sabemos quando vai acontecer, mas sabemos que vai acontecer. É um fato. O Senhor vem buscar a sua igreja. Não é uma questão de se, é uma questão de quando vai acontecer. E a gente vai falar um pouco mais disso, um pouco mais sobre isso mais para frente. Portanto, mesmo que o salmista tivesse descrito o seu estado de desamparo, como ele é frágil, como ele é solitário, a sua escrita vai se desenvolvendo até ele chegar na certeza de que aquele exílio iria passar. Maior do que o seu sofrimento, maior do que a sua angústia, era a certeza de que o Senhor é fiel às suas promessas e que, portanto, aquele exílio chegaria ao fim e o Senhor seria engrandecido entre os povos. E é por isso que ele vai dizer, quando o Senhor reconstruir Sião, quando atender a oração. Não é uma questão de se, mas é uma questão de quando. E enquanto esse dia não chega, o exilado então ele escreve sobre a sua confiança no Senhor. Meus irmãos, a vida dos israelitas que viveram no exílio babilônico foi marcada por barbárie, por saudade, mas também por esperança. A esperança de que um dia o Senhor iria restaurar Sião. Jerusalém foi destruída com violência extrema. Os babilônios, eles mataram sacerdotes, mulheres grávidas, profanaram o templo. Crianças foram esmagadas contra as pedras. E o texto de Lamentações vai dizer que os filhos de Sião caíram pela espada. E em meio a esse trauma do exílio, o Salmo 137 vai dizer que o povo se assentava às margens do rio da Babilônia e chorava. E os opressores, nesse contexto bárbaro, diziam para eles, cantem para nós uma das suas músicas que vocês cantavam lá em Sião, e eles respondiam, como vamos entoar cântico ao Senhor na terra estrangeira? Dias difíceis, longe de casa, longe da terra natal, longe de Sião, onde tudo parecia estar perdido. Mas mesmo na aflição, Deus não os abandonou. E por meio do profeta Jeremias, o Senhor disse para o seu povo, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Sião vai ser restaurada. E o povo que vivia no exílio vai voltar. E eles vão louvar o nome do Senhor. Na Sião restaurada, era essa a esperança do salmista. E por falar em exilados esperançosos, enquanto eu escrevia essa lição, eu lembrei de uma outra frase muito conhecida de alguém que também vivia um momento de grande sofrimento e que se tornaria uma espécie de exilado em terra estranha. A frase diz assim, eu vejo o mundo ser transformado aos poucos numa selva. Eu ouço o trovão que se aproxima e que um dia vai nos destruir.
eu sinto sofrimento de milhões. E mesmo assim, quando eu olho para o céu, eu sinto que de algum modo tudo isso vai mudar para melhor. Que a crueldade humana vai terminar e que a paz e a tranquilidade finalmente voltarão. Essa frase parece a frase de um salmista ou de um dos profetas falando sobre o exílio babilônico. Mas essa frase é do diário de Anne Frank. Anne Frank foi uma jovem judia que escreveu um diário enquanto se escondia dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E os relatos de Anne Frank, eles se tornaram um símbolo mundial de esperança em meio ao sofrimento. Porque existem momentos, meus irmãos, em nossas vidas que são tão conturbados, onde as coisas parecem não fazer sentido, onde tudo parece estar perdido e nossos pensamentos ficam confusos. E muitas vezes, meus irmãos, até nossas orações parecem estar desconexas, porque é tanta coisa que passa em nossas mentes nos dias difíceis, que transformar isso em palavras é difícil. Mas se torna um pouco menos difícil quando nós olhamos para o céu e nos lembramos de onde vem a nossa esperança. E nesses momentos, meus irmãos, um bom exercício é pegar uma caneta e um papel e escrever aquilo que vai ao nosso coração e só parar de escrever quando estivermos convencidos de que o Senhor é a nossa esperança e de que nele há salvação. Mesmo nos dias mais sombrios, mesmo nos dias de exílio, mesmo em terra estranha, nós temos a nossa esperança no Senhor. E o ato de escrever, meus irmãos, e anotar coisas nos ajudam de diversas maneiras na nossa caminhada de fé. Escrever nos ajuda a fazer uma autoavaliação, porque como a gente viu, nossas palavras no papel, elas podem ser um espelho da nossa alma. Escrever e anotar coisas podem nos ajudar a nos concentrar em nossos momentos devocionais. Quando a gente escreve, a gente não só coloca em palavras aquilo que estamos estudando, mas a gente aumenta o nosso poder de concentração. Escrever, meus irmãos, também é guardar memórias, principalmente, e eu aconselho a fazer isso, guardar as memórias dos grandes feitos do Senhor em nossas vidas. Meus irmãos, escrever também ajuda a memorizar a palavra de Deus. E sabe quem foi que deu essa dica para o povo, quem deu esse conselho para o povo? O próprio Deus. Olha aí. Mas não é possível? É possível. Quando Moisés está lá escrevendo por parte de Deus o mandamento sobre amar a Deus acima de todas as coisas, o Senhor diz: escuta, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força. Essas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará em seus filhos, e dela falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao se levantar. Também deve amarrá-las como um sinal em sua mão, e elas lhe serão sinal por fronte entre os olhos. Aí olha o que ele vai dizer: e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas portas. Portanto, meus irmãos, escrever a palavra de Deus é um exercício que o próprio Deus ordena para o seu povo. Recentemente, meditamos no livro de Êxodo, capítulo 17, quando os israelitas vencem os amalequitas, e Deus diz para Moisés: escreve isso para a memória do povo em um livro. Em outro momento, Deus diz para Isaías, quando ele quer que Isaías registre a rebeldia do povo, ele vai dizer: vai, pois, agora e escreve numa tábua perante eles, e num livro registre isso. Entretanto, o mesmo Deus que ordena o registro da rebeldia do povo é o Deus que fala para Jeremias registrar as promessas da restauração do povo de Deus. Ele vai dizer: assim diz o Senhor, Deus de Israel, escreva num livro todas as palavras que eu lhes falarei. Porque eis que vem dias em que eu mudarei a sorte do meu povo, eu mudarei a sorte de Israel e de Judá, diz o Senhor.
Sabe quem mais escreveu durante o exílio? João, na ilha de Patmos. E o próprio Jesus diz para ele: escreve as coisas que você vai ver em um livro. E pelo visto, meus irmãos, escrever é coisa de quem vive em exílio, né? E, meus irmãos, existem momentos que aquilo que nós estamos vivendo precisa ser registrado. E isso é uma prática que o próprio Deus nos inspira a fazer através de sua palavra. Quantas pregações, meus irmãos, que tocaram profundamente o seu coração, não se perderam em suas memórias porque você não escreveu em lugar nenhum. Quantas vezes, meus irmãos, nós temos experiências tão profundas e tão maravilhosas com o Senhor e elas caem no esquecimento porque a gente não registra em lugar nenhum. E por vezes, meus irmãos, não ter essas memórias registradas, essas memórias da nossa grande história que estamos vivendo, muitas vezes não registrar essas memórias, meus irmãos, e esquecê-las, nos desestabilizam no momento de dificuldade. Eu pergunto a você, meu irmão e minha irmã, quantas orações o Senhor já não te respondeu? Muitas. É ou não é? Eu tenho certeza que cada um dos irmãos poderia testemunhar de orações que o Senhor ouviu e respondeu. E ainda assim, meus irmãos, quantas vezes nós não ficamos angustiados por não ter uma de nossas orações respondidas? E talvez, se houvesse algum registro de todos os momentos, de todas as vezes em que o Senhor nos respondeu, nos ajudaria, meus irmãos, em nossa incredulidade e em nossa falta de fé naquela oração não respondida. Porque as orações que o Senhor responde, eu tenho certeza que são muito maiores em número do que as orações que o Senhor não responde. Porque o Senhor nos ensina a orar pedindo o pão de cada dia. A palavra do Senhor nos ensina que, tendo que comer e que vestir, devemos estar alegres, e eu tenho certeza que isso o Senhor tem te dado todos os dias. E talvez aquela oração que o Senhor ainda não respondeu abale a sua fé, porque aquelas que o Senhor respondeu, você esqueceu. Nós também somos exilados. Esse não é o nosso mundo. E tal qual o salmista, autor do salmo que estamos meditando, nós vivemos, meus irmãos, dias tão difíceis. E a nossa vida passa tão depressa, meus irmãos. Mês que vem eu faço 30 anos. Estou com o pé na cova já. Cadeira. Brincadeira. Mas eu tenho pensado, meus irmãos, 30 anos. Meu Deus do céu, como a vida passa rápido. Parece não. Foi ontem, gente, que a gente veio morar aqui em Cabo Frio e a gente estava conhecendo aqui os irmãos e aí, enfim, toda as circunstâncias que se deram no meio disso. Parece que foi ontem. Irmãos, em 5 anos eu casei e tive 2 filhos. E a vida vai passando. E passa tão depressa, meus irmãos. E viver nesse mundo é muito difícil. Porque a nossa vida ela é muito mais marcada por momentos de dificuldade do que por momentos de alegria. Não é à toa que a gente nasce chorando, né? Mas, meus irmãos, tal qual o salmista, nós temos inúmeras razões para depositar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Sião será restaurada. E enquanto estivermos aqui, meus irmãos, existem coisas que precisam ser escritas, que precisam ser registradas, e é justamente isso que o salmista vai dizer na sequência, aí no verso 18, ele vai dizer: isso ficará registrado para gerações futuras, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor, dizendo: o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, olhou para a terra, a fim de ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. A versão da NVI traz, no verso 18, escreva isso para gerações futuras. Como vimos anteriormente, para o salmista,
para o autor do Salmo, a restauração de Sião seria um fato tão grandioso, tão maravilhoso, que mesmo sem saber quando iria acontecer, ele confiava no Senhor de que isso iria acontecer, e quando acontecesse, isso deveria ser registrado. Quando o Senhor agisse em favor de Sião, esse favor deveria ser registrado para gerações futuras. Porque existem coisas que precisam ser registradas, e sem dúvidas, a restauração de Sião era uma delas. Então, para o salmista, esse momento deveria ser registrado de maneira que todas as gerações futuras soubessem que o Senhor restaurou Sião. E assim, o nome do Senhor seria engrandecido por um povo, por um novo povo. Um povo que há de ser criado, como diz o texto, e aqui a intenção do salmista é se referir àqueles que iriam nascer no período pós-exílio, aqueles que iriam nascer na Sião restaurada. Eles deveriam ter o relato de que eles estavam ali não por acaso, mas porque o Senhor restaurou Sião. E, portanto, o Senhor é digno de ser exaltado. Esse novo povo que seria criado deveria ter esses registros deveriam ser públicos de que foi o Senhor quem restaurou Sião. Foi o Senhor quem os colocou ali. Esse Deus que olha dos céus para a terra e que ouve o clamor, que ouve o gemido dos cativos, mas ele não ouve e fica indiferente, não. Ele ouve e atende o clamor do seu povo, ele os liberta da condenação da morte e lhes dá a vida. A segurança do salmista, meus irmãos, está nas mãos desse Deus, esse Deus de graça e misericórdia, que dos altos céus ouve o clamor do seu povo. E por isso o salmista se preocupa tanto de que isso fosse registrado. Registrem isso para gerações futuras, porque Sião será restaurada. E de fato, meus irmãos, esses acontecimentos foram registrados. Sião foi restaurada. O cumprimento mais direto e imediato aconteceu quando o povo judeu, depois de 70 anos em exílio, retornou a Jerusalém. Retornaram para Sião, sob o decreto de Ciro, o rei da Pérsia. E o texto de Esdras, capítulo 1, verso 2, diz: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e me encarregou de edificar-lhe uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Lembra do que o salmista falou um pouquinho antes aí? Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra temerão a sua glória. Irmão, Ciro era um homem pagão. Ele era um rei de um povo estranho, que adorava outros deuses, mas sabe o que aconteceu? Ele temeu o nome do Senhor, assim como o salmista disse que aconteceria. E foi sob decreto desse rei pagão que o povo voltou para Jerusalém e ali reconstruiu a cidade santa do Senhor. Sendo assim, Sião foi restaurada, e esse acontecimento se deu com a reconstrução do templo com Zorobabel, com a reconstrução dos muros de Jerusalém com Neemias, e também com a reestruturação do culto e da vida religiosa com Esdras. E assim se cumpriu as palavras do salmista, assim se cumpriu o desejo do salmista. E tudo isso foi registrado. E nós somos a geração futura, que podemos ler os relatos de que Sião foi restaurada, e assim também rendemos louvores ao nome do Senhor. O versículo 21 e 22 do Salmo mostram para nós que o motivo de registrar esses feitos era para que o nome do Senhor fosse anunciado, para que houvesse louvor em Jerusalém, quando os povos se reunissem para servir ao Senhor. O salmista tinha a esperança de que o clamor dos exilados resultaria em louvor coletivo. Aquele choro coletivo às margens do rio da Babilônia se converteriam em louvor coletivo na Sião restaurada, e de fato, quando Sião foi restaurada, o povo celebrou com grande alegria. Em Neemias 12, nós lemos a narrativa do povo que se reuniu
para dedicar os muros de Jerusalém com música e instrumentos e grandes sacrifícios. Diz o texto, no verso 27 do capítulo 12, que na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os lugares para os trazerem a Jerusalém, a fim de celebrarem a dedicação com alegria, com louvores, com cânticos, símbolos, alaúdes e harpas. O povo estava reunido em Sião, e assim como era desejo do salmista, eles louvaram o nome do Senhor, ou seja, a memória da fidelidade e da misericórdia de Deus se tornou um motivo de louvor público e um louvor registrado, exatamente como o salmista desejou que fosse. Que coisa, né, irmãos? Interessante. Não sabemos se o autor do Salmo conseguiu ver a Sião restaurada antes de acabarem os seus dias, que eram tão breves. E antes do Salmo acabar, ele ainda vai reiterar essa questão sobre a brevidade dos seus dias e como ele desejava ver Sião restaurada. Entretanto, isso não abalou a consciência do salmista, porque, embora ele fosse finito, a sua fé estava naquele que é eterno. O mais importante é que ele confiava no Senhor e nele residia a certeza: o Senhor vai restaurar Sião. Nós sabemos como a história terminou, mas o salmista não sabia como seriam essas coisas, e ainda assim, ele escreveu. Ele deixou registrado para nós essas palavras de encorajamento em meio à aflição, de esperança em meio ao exílio. Afinal, registrar a confiança no Deus vivo parece ser uma das melhores coisas a se fazer quando se é um exilado. E nesse momento, alguns dos irmãos devem estar se perguntando quando é que vai chegar a Páscoa. O que tudo isso tem a ver com a Páscoa? Meus irmãos, isso tem tudo a ver com a Páscoa. Sabe por quê? Porque o Salmo 102, ele encontra o seu cumprimento final em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, Cristo Jesus é a verdadeira restauração de Sião. Sendo ele o próprio Deus, ele se fez homem e habitou entre nós, sabe como? Como um exilado. O Deus que deixa a glória da cidade celestial para viver entre nós, homens, pecadores, e para um Deus santo. Habitar em uma terra cheia de pecado é viver em uma terra estranha. Ainda assim, por amor a nós, ele se fez um exilado e habitou em nosso meio. A promessa do Salmo 102, ela se realiza plenamente quando, pela morte e pela ressurreição de Cristo, ele restaura definitivamente a Sião. Não a Sião terrena, mas a cidade celestial. Como diz o próprio salmista, do alto do seu santuário, desde os céus, o Senhor olhou para a terra. O Senhor olhou para nós, meus irmãos, a fim de ouvir o nosso clamor, a fim de ouvir o nosso gemido. Nós, como prisioneiros, não mais numa prisão física, mas espiritual, quando estávamos vivendo como escravos do pecado, mas dos altos céus, o Senhor ouviu o nosso clamor e Ele nos libertou através da morte e da ressurreição de Cristo Jesus, nosso Senhor, e isso é Páscoa. A Sião geográfica, meus irmãos, foi restaurada, mas anos mais tarde, ela foi destruída novamente. Depois que Alexandre o Grande conquistou tudo, e aí veio o Antíoco Epifânio e destruiu tudo, e aí depois foi reconstruída, e depois de Cristo foi destruído novamente. Porém, meus irmãos, a restauração que Cristo nos oferece mediante a sua morte e ressurreição não pode ser destruída, porque essa restauração se dá na nossa comunhão com o Senhor. Ele restaurou, meus irmãos, aquilo que foi perdido lá no Éden. A nossa relação
a relação entre criatura e Criador, e essa restauração não pode ser desfeita. Não há quem possa destruir a obra de Cristo, porque quando pensaram que ele estava destruído, ele venceu a morte. Assim como o salmista, meus irmãos, nós também somos exilados, nós também somos peregrinos, vivendo em uma terra estranha. E sabe qual é, meus irmãos, a nossa única certeza, desde quando a gente nasce, é a morte. No entanto, meus irmãos, hoje, nem a morte é capaz de fazer com que os filhos de Deus temam, porque Cristo venceu a morte por nós. Nós somos seres finitos, limitados, e eu tenho certeza que você, assim como eu, vai morrer um dia, mas nós não tememos a morte, porque Cristo venceu a morte, e Ele nos garantiu a ressurreição no seu dia, no dia de Cristo Jesus. Meus irmãos, Cristo cumpriu definitivamente essa promessa de que Sião seria restaurada, porque nele se fez uma nova cidade, um novo povo, um povo eleito e escolhido para a glória do seu nome. Ele é o primogênito entre muitos irmãos, os irmãos que fazem parte dessa nova criação. Porque o salmista vai dizer que um povo que há de ser criado louvará o nome do Senhor, e em Cristo um novo povo foi criado. Porque nele não há mais judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, não há mais escravo, nem livre, porque todos somos um em Cristo Jesus. Somos gente de toda tribo, povo, língua, raça e nação, e um dia, meus irmãos, um dia, assim como era desejo do salmista na Sião restaurada, um dia todos nós, todo esse povo, essa nova criação, esse povo que foi criado em Cristo Jesus, todos nós nos encontraremos na Nova Jerusalém, em adoração ao Cordeiro, louvando ao Deus que olhou dos altos céus, ouviu o gemido dos cativos e os libertou. E, meus irmãos, sabe o que mais? Tudo isso foi registrado. A obra de Cristo não é fictícia. A obra de Cristo não é ficção. Tudo isso foi registrado. A verdadeira e definitiva restauração de Sião que se cumpre em Cristo foi registrada para gerações futuras. E a isso nós chamamos de Evangelho. Isso, o Evangelho, foi registrado para as gerações futuras. E um povo, meus irmãos, que ainda há de nascer, os seus netos, os seus bisnetos, tataranetos, eles vão conhecer o Senhor e eles hão de louvar o seu nome como um povo escolhido pelo próprio Deus. Não é isso, meus irmãos, que a gente celebra na Páscoa? Quando a Páscoa foi instituída para o povo de Israel, o que ela celebrava, meus irmãos? Qual era a celebração da Páscoa? Passagem. A libertação de um povo que era exilado, que vivia como escravo no Egito e que foi liberto por Deus. E olha que interessante, porque era esse o desejo do salmista. Ele queria uma nova Páscoa, ele queria uma nova libertação, ele queria que de novo o Senhor resgatasse o seu povo, para que esse povo saísse da terra estranha e pudesse louvar o Senhor mais uma vez na cidade de Deus. Esse era o desejo do salmista, louvar o nome do Senhor, ao ser liberto do exílio no contexto de morte. E sabe o que aconteceu, meus irmãos, quando o povo voltou do exílio? O texto de Esdras, capítulo 6, verso 19, vai dizer: os que voltaram do exílio celebraram a Páscoa. Porque a Páscoa, meus irmãos, é o Senhor libertando o seu povo. É o Senhor do alto do seu santuário, olhando para nós, ouvindo o nosso clamor. E hoje, meus irmãos, nós celebramos a Páscoa. Nós também fomos libertos. Nós também fomos libertos da escravidão, a escravidão do pecado. Libertos, meus irmãos, da dívida de morte que era contra nós. E recebemos vida e vida em abundância da parte de Deus. E tudo isso só foi possível porque Cristo se entregou no madeiro, morreu, mas no terceiro dia
ressuscitou. E é por isso, meus irmãos, que nós celebramos a Páscoa. Entretanto, nós vivemos na dinâmica do já e do ainda não. Nós, definitivamente, já fomos salvos por Cristo. Já recebemos a nova vida em Cristo Jesus e fomos libertos da opressão do pecado. Entretanto, meus irmãos, eu e você ainda estamos aqui, ainda somos exilados. Ainda aguardamos, meus irmãos, pela Nova Jerusalém, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo, o lugar onde eu e você habitaremos para sempre na presença de Deus. Mas não sabemos quando isso vai acontecer. E até esse dia chegar, viveremos como exilados, porque esse não é o nosso mundo. E exilados sofrem, meus irmãos. Por melhor que seja a nossa vida, tudo pode estar fluindo perfeitamente bem. As crianças obedecendo na primeira vez que a gente fala, a vida financeira perfeita, o armário com azeite, café, pode tudo estar indo muito bem. Mas, meus irmãos, se nós somos um povo escolhido, sempre haverá dentro de cada um de nós uma santa inquietação de que alguma coisa está faltando, porque esse mundo não nos satisfaz. Nós somos exilados, esse não é o nosso mundo, meus irmãos, e aquilo que você tanto quer e que eu tanto quero, nós só receberemos quando Cristo voltar. Amém. E enquanto estivermos aqui, meus irmãos, temos que viver como se não fôssemos desse mundo, porque não somos. Temos que viver como cidadãos do reino celestial. E uma das maneiras de viver assim é justamente viver praticando as disciplinas espirituais, que é o que estamos estudando. E a disciplina que aprendemos hoje, que é a disciplina de escrever, de registrar, pode ser muito útil na vida de um exilado. O salmista, autor do salmo que meditamos, escreveu enquanto estava exilado. Daniel escreveu enquanto estava exilado. Ezequiel escreveu enquanto estava exilado. O apóstolo João escreveu enquanto estava exilado. Portanto, meus irmãos, não faltam para nós exemplos de que no exílio escrever parece um ótimo benefício e um ótimo exercício para a vida cristã. A escrita é algo tão simbólico e tão importante para a nossa fé, que essa é a maneira pela qual Deus se comunica com o seu povo, é através da palavra escrita. Por isso, meus irmãos, eu o convido a praticar essa disciplina. Escreva no seu momento de devocional, escreva as suas orações, escreva canções de louvor e adoração ao nome do Senhor, deixe registrado quem é o Senhor na sua vida, para que as próximas gerações saibam quem é o Senhor para você. Conta a história que havia uma senhora que era esquecida pela sua família, todos a desprezavam. E na sua morte, um advogado foi até essa família e lhe disse: olha, fulana faleceu e ela deixou uma grande herança para vocês. E rapidamente eles se lembraram dela. Ah, sim, fulana, tão querida, nossa. E foram até a casa dela para receber a herança. E quando entraram em casa, tinha apenas um guarda-roupa. E eles pensaram, bom, dentro do guarda-roupa deve ter uma bolsa de dinheiro. E quando abriram o guarda-roupa, tinha um pequeno pedaço de papel escrito: Jesus Cristo é o único caminho. E por mais que aquela família não tivesse entendido, não existe herança maior do que essa. Do que deixar registrado, meus irmãos, para as próximas gerações, de que o Senhor é nosso Deus e de que nele reside nossa esperança. Portanto, escreva, traga papel e caneta para a igreja, anote o que Deus tem te ensinado, porque esses registros, meus irmãos, podem ser usados por Deus para abençoar não só você, mas também as próximas gerações. É como diz o salmista: escreva isso para as gerações futuras. E um povo que há de ser criado
Podem ser os seus filhos, podem ser os seus netos. Eles louvarão o Senhor. Concluindo, meus irmãos, a escrita, portanto, pode se tornar um testemunho de fé que atravessa o tempo. Como nós vimos, não sabemos se o salmista teve a oportunidade de ver a Sião restaurada antes de falecer, antes de morrer. A pequena Anne Frank registrou em seu diário e ela disse que ao olhar para o céu tinha esperança de que dias melhores viriam. E poucas semanas depois de escrever isso, ela foi descoberta pelos nazistas em seu esconderijo e ela foi levada a um campo de concentração. Uma exilada em terra estranha. E ela morreu, meus irmãos. Morreu contaminada por doenças das mais variadas e pelas condições insalubres do campo de concentração. E semanas depois de sua morte, o campo de concentração no qual ele estava, todos os prisioneiros foram libertos, menos Anne Frank. Ela não teve a oportunidade de ver isso. Mas mesmo assim, ela tinha a esperança de que dias melhores viriam, tal qual o salmista, que talvez não viu a Sião restaurada, mas sabia que o Senhor iria restaurar a Sião. E, meus irmãos, talvez eu e você não iremos testemunhar em vida o final do nosso exílio, quando o Senhor vier buscar o seu povo. Mas isso não muda o fato de que Ele vai voltar. Esse dia vai chegar. E o Senhor vai restaurar todas as coisas. E serão feitos novos céus e nova terra. E eu gostaria de fazer algo diferente e deixar com cada um dos irmãos um pedaço de papel que eu trouxe. Vou pedir a ajuda do Robertinho para distribuir, por favor. Papel em branco. E eu gostaria que aqui você registrasse aquilo que você gostaria que fosse deixado para as gerações futuras. Aqui, Robertinho, não sei se vai dar aí, deixa mais. Eu gostaria que você escrevesse nesse papel aquilo que vai no seu coração e que você gostaria que fosse registrado para as próximas gerações. Escreva nesse papel como acreditando que alguém daqui a muito tempo vai pegar essa folha e vai ler. E o que você gostaria que seus netos, seus bisnetos lessem nesse pedaço de papel. E guarde isso, porque eu tenho certeza que as gerações futuras, ao ler aquilo que você escrever, louvarão o nome do Senhor. Amém? E eu encerro, meus irmãos, essa lição de hoje com essa reflexão. Nós somos exilados. E enquanto exilados, temos a excelente oportunidade de escrever, de fazer um diário de um viajante, de um peregrino em terra estranha. E eu encerro essa lição, meus irmãos, com as palavras de um outro exilado, Justus Henry Nelson. Alguém conhece? Meus irmãos, esse homem americano, ele fundou a primeira igreja protestante na Amazônia. E foi um grande missionário no norte do nosso país. Um homem completamente entregue à obra de Deus. Um homem que dedicou toda a sua vida e todo o seu exílio à honra e à glória de Deus. E isso ficou muito claro quando Henry Nelson escreveu a seguinte canção. E ele diz assim: da linda pátria estou bem longe e cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, e quando será que vou? Passarinhos e belas flores querem me encantar, mas são vãos os terrestres esplendores, porque eu contemplo o meu lar. Jesus me deu a sua promessa, Ele vem me buscar. Mas o meu coração está com pressa, eu quero já voar.
Meus pecados foram muitos e culpado sou. Porém o sangue de Cristo põe-me limpo e eu para a pátria vou. Qual filho do seu lar saudoso eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir. Ele é fiel, a sua vinda é certa. Quando? Eu não sei. Mas ele manda estar alerta. E do exílio eu voltarei. Voltaremos do exílio, meus irmãos, todos nós. Enquanto isso, registre para as próximas gerações aquilo que o Senhor é na sua vida. Vamos orar? Senhor, como exilados em terra estranha, vivemos, Senhor, dias tão difíceis. E tantas vezes, Senhor, desejamos tantas coisas. E muitas coisas, Senhor, ocupam o nosso pensamento, nossos corações. Entretanto, Senhor, nós te damos graças, porque não há nada que possamos receber de Ti que nos fará mais felizes do que aquilo que o Senhor já nos deu e já conquistou para nós, através de Sua morte e ressurreição, a salvação, a vida eterna com o Senhor. E nós recebemos isso de graça. E é isso que celebramos nesse dia tão especial que é a Páscoa. Nós te louvamos, Senhor, porque do alto do teu santuário, desde os céus, o Senhor olhou para nós, o Senhor ouviu o nosso clamor, o Senhor enviou Jesus Cristo e nos salvou e nos livrou da condenação da morte. Seja engrandecido, Deus, porque o Senhor em Cristo estabeleceu um único povo que te louva como exilado e que há de te louvar por toda a eternidade quando contigo estivermos no paraíso. Enquanto isso, Senhor, nós te pedimos, nos ajude, Senhor, a viver nossos dias de exílio e que possamos nutrir, Senhor, as disciplinas espirituais para que mesmo em terra estranha sejamos reconhecidos como cidadãos dos céus. E que a escrita, Senhor, que é a disciplina que aprendemos hoje, as anotações, os registros, nos ajudem, Senhor, a fortalecer a nossa fé em Ti, a lembrar dos feitos do Senhor, a colocar os nossos sentimentos em ordem e a rememorarmos, Senhor, que a nossa esperança está em Ti. Que possamos, Senhor, deixar no papel os registros da nossa fé e da nossa confiança em Ti para a herança das próximas gerações. Porque é muito maior, Senhor, do que heranças monetárias, do que valores, Senhor, físicos. É o valor da fé no Senhor, da confiança no Senhor, e esse valor não pode ser medido. E que isso, Senhor, nós possamos registrar para as próximas gerações. E que no final, Pai, do nosso exílio, o nome do Senhor seja glorificado em cada palavra que escrevermos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. E eu desejo que nos seus escritos fiquem bem claros o seu desejo de ir para a sua pátria celestial. Amém? Amém. Glória a Deus. Pastor.